Oi pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez com um vídeo de biologia. Agradeço você que pesquisou, achou meu vídeo, se interessou em ver. Você que está sempre aqui assistindo, você que é meu aluno. E vamos aqui seguir nessa quarentena, não deixar de estudar, não perder o ritmo. Até nem vamos ver os assuntos principais. Tem muito material lá no meu link, o link tá aqui do meu Google Drive. Tem inclusive dessa aula. Você vai ter o resumo que a gente vai acompanhar por aqui, a aula vai ter imagem, várias coisas. Você vai ver um mapa mental, exercícios e um gabarito, tá? A gente começou a bioquímica, né, com as moléculas orgânicas. E agora nós vamos para as moléculas inorgânicas, que as principais são a água e os sais minerais. Lembra que a gente tá vendo a bioquímica celular, então a bioquímica que está mais presente nos seres vivos, tá? Então, por isso que a gente vai estudar água e sais minerais. Agora, como substâncias inorgânicas, tá? A composição química dos seres vivos, a gente falou, né? Isso na primeira aula de características gerais de seres vivos, é muito específica, né? Então, você tem sempre ali o carbono como figura principal, o hidrogênio, o oxigênio. Então, a gente até falou chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E por mais que os seres vivos sejam diferentes, tenham composições muito distintas, sempre a gente encontra esses mesmos elementos químicos ali na composição. Então, além de compostos orgânicos, nós temos os compostos inorgânicos. Então, nas inorgânicas, agora a gente vai ver nesse vídeo água e sais minerais, tá? Então, a água tem características muito especiais. E essas características são o que permitem a vida, né? Muitas delas. A maior parte do nosso corpo é composto por água. Então, se isso não ocorresse, provavelmente não seríamos compatíveis com a vida. Porque a água tem propriedades próprias que facilitam, que dão condições da vida, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho como é a molécula da água e quais são as propriedades, para depois entrar nos sais minerais. Então, a molécula de água é super conhecida, qualquer criança do ensino fundamental vai saber. H2O. Então, a gente tem aquela molécula, né, com 2 hidrogênios e com oxigênio. Vocês podem ver aí o desenho, né, como é a estrutura. Ela tem também uma geometria angular, tá? Então eu já tenho o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. E isso faz com que essa molécula seja polar. Vocês vão estudar isso em química também. Mas vocês vão ver que o oxigênio ele é muito eletronegativo e o hidrogênio é muito eletropositivo. Então você vai ter um polo positivo e um polo negativo. Isso que a gente chama de uma molécula polar, ela tem 2 polos, né? Então ela tem um polo com carga positiva, que é o hidrogênio, e um polo com carga negativa, que é o oxigênio. Né? O oxigênio tem carga -2 e cada hidrogênio tem carga +1. Então isso faz ela uma molécula altamente polar. Na molécula de água, seus átomos se ligam covalentemente, mas uma molécula se liga a outra através de ligações de hidrogênio. Essa forte ligação dá coesão às moléculas de água e ajudam a dissolver outras substâncias polares. Tá? E é por isso que a água é um solvente universal. É um solvente muito potente. Então, para as substâncias polares, que são muitas, tá? A água é um solvente muito forte. Então, por isso que a gente chama de solvente universal. É uma das propriedades dela que eu já estou adiantando, tá? Falando da sua estrutura. A gente pode encontrar a água na natureza em 3 estados, tá? Líquido, vapor e sólido. A gente pode encontrar ela de forma sólida nas geleiras, né? Em formas de grandes cubos de gelo, tá? Em ambientes que têm temperatura muito baixa, abaixo de 0, porque o ponto de fusão da água, né, transformar de líquido para sólido é 0 graus, tá? Então, ela tem um ponto de fusão a 0 grau. Abaixo disso, a água congela. Podemos encontrar ela líquida nos rios, mares, né, em lagos, na atmosfera, formando vapor, as nuvens. Então, podemos encontrar ela dessas 3 formas. Em um homem adulto, né, cerca de 70% do seu corpo, por exemplo, é formado de água. Então, como eu falei, isso que deixa que a gente tenha capacidade, por exemplo, de viver. Essas propriedades da água, que vamos estudar agora um a um, tá? Então, vamos ver agora as propriedades físico-químicas da água, que fazem com que ela permita a existência da vida, tá? A primeira é a solubilidade. Então, a gente já falou sobre ela, tá? Vou só relembrar que ela tem
essa característica polar, então em solventes polares ela atua como um solvente muito forte, tá bom? Então essa solubilidade ela é muito potente, é capaz de dissolver enorme quantidade de substâncias, tá? As substâncias que são dissolvidas na água são chamadas de soluto, tá? Nós já vimos, por exemplo, na outra aula das vitaminas, algumas vitaminas hidrossolúveis. Então, foi necessário a água, essa solubilidade dela, para que aquelas vitaminas fossem dissolvidas, solubilizadas e dissolvidas e absorvidas pelo organismo, por exemplo, né? A outra propriedade é a tensão superficial, tá? Uma propriedade que resulta da atração muito forte entre as moléculas internas da parte de cima da água, da superfície, tá? Então, você vai ter forças em várias direções, tá? Em todas as direções. E a coesão das moléculas de água é muito forte, eu já falei, pelas ligações de hidrogênio. Então, você tem uma película em cima da superfície da água. Eu não sei se vocês viram já um inseto caminhando, por exemplo, por cima de uma água de um rio, alguma coisa assim. Porque tem aquela película fina e ele levezinho consegue caminhar. Então, é a tensão superficial. É muito importante a tensão superficial em vários aspectos. A gente vai até ver, se vocês forem para a área da saúde, forem estudar a parte pulmonar, por que os nossos alvéolos que trocam gás não colabam, não fecham, né? Porque ali tem tensão superficial também, por causa do surfactante, mas não especificamente é a água, tá? Mas eu tô falando pra vocês como é importante a tensão superficial. Então, a água, ela tem essa propriedade também. Aí, agora eu venho pra densidade, né? O que é densidade? A densidade é massa dividido por volume, né? Determina quanto a substância é compacta, se é muito denso ou não. Então, a densidade da água, ela é muito utilizada, por exemplo, pra você ver se um objeto boia ou não boia. Que a densidade da água é 1. Então, se um objeto for menos denso do que a água, ele vai boiar. E se ele for mais denso que a água, ele vai afundar. Só que a água, ela tem uma propriedade muito curiosa. Chamamos esse comportamento de comportamento anômalo da água. Diferente de outras substâncias, onde sua fase sólida tem uma maior densidade, o gelo tem menor densidade do que a água na temperatura de 4 graus Celsius. Acima de 4 graus Celsius, a densidade volta a diminuir. Por que isso é importante? Em, por exemplo, cantos muito frios, quando você tem um tempo de gelada, né, de geada, e aí você tem aquela película de cima da água começa a congelar, né, nos dias frios do lago, por exemplo, aquele gelo, ele não vai descer, tá? Ele vai ficar ali na superfície, porque ele é menos denso que a água. Aquele gelo atua como isolante térmico, ele fica ali, ele não deixa a água perder calor para o meio que está mais frio. Então, acaba que a água ela fica mais quente do que o ambiente externo. Então, é possível que a maioria dos animais consigam viver ali naquele período, tá? Então, isso é muito interessante, esse comportamento anômalo da água em relação à densidade. E a água tem um alto calor específico e calor latente. Vocês vão estudar isso em física, provavelmente, tá? Quando estudarem calor, né? Calorimetria, principalmente. E quando estudar a parte da temperatura e tudo mais. Uma substância, ela ter um alto calor específico, calor latente, significa que ela precisa de uma variação muito grande de energia, né? De calor ali, para que ela mude de estado físico ou para que ela aumente graus na temperatura. Então, isso é importante por quê? Porque senão eu sair da minha casa aqui do ar-condicionado friozinho e ir para o sol quente, rapidamente meu corpo iria esquentar demais, né? E eu ia sofrer com isso ou vice-versa. Então a água constitui a maior parte do nosso corpo e ela demora para mudar muito. Ela tem um alto calor específico, ou seja, para mudar de temperatura ela precisa de muito calor, ganhar ou perder, né? E para mudar de estado físico do mesmo jeito. Então, isso ajuda muito na manutenção da nossa temperatura corporal. A gente também pode falar da coesão, tá? E da adesão. Então, o que é coesão? Significa que as moléculas de água, elas são muito firmes, unidas, assim, de um jeito que elas não se soltam tão fácil. Por quê? Lembra que eu falei que elas fazem pontes de hidrogênio, né? Entre elas, entre uma molécula e outra. Tem também a adesão, né? Que é a água,
ela se adere às superfícies. Então, além dela ser coesa, se você colocar ela aqui, por exemplo, em cima de uma mesa, você vai ver que ela vai aderir àquela superfície, tá? Ela fica um pouco grudada ali. Então, a adesão e a coesão, ela dá outra característica à água, que é da capilaridade, que é de subir em dutos muito finos, tá? Por exemplo, o canudo. É por isso que a água consegue subir o canudo. É por isso que as árvores conseguem tirar água lá da raiz e conseguem jogar lá para cima nas folhas, mesmo contra a ação da gravidade. É por isso que nós conseguimos ter um retorno venoso, né, de sangue venoso, lá do pé, depois que ele foi oxigenado, até, por exemplo, o coração, tá? Então, tem a capilaridade, que é essa capacidade que a água tem de subir em tubos finos. E isso se dá muito pela adesão, né? Por ela ir se grudando na parede e por uma molécula puxando a outra por causa da coesão. Além de tudo isso que a gente falou, ela ainda transporta substâncias, atua muito nesse transporte, então isso é muito legal. Nós também temos a água, por exemplo, em reações, tá? Nós temos reações, por exemplo, se vocês viram a aula de proteínas, né? Que eu falei que existe a ligação peptídica que liga um aminoácido ao outro. E aí tem a saída de uma molécula de água, por exemplo, a síntese por desidratação. Mas eu também posso colocar uma molécula de água ali no meio de uma substância e fazer ela quebrar em duas, tá? Então eu posso ter uma síntese ou uma quebra. Então isso ocorre muito, tá? Uma síntese por desidratação ou uma hidrólise, tá? Que é uma quebra pela entrada de uma molécula de água. Aí no material tem para vocês um exemplo bem interessante disso, tá? Um esqueminha. Então a água, ela é muito importante para a manutenção da vida, tá? E essas são suas propriedades. Em seguida, vamos falar um pouco sobre os sais minerais, tá? Aqui eu vou pedir licença para vocês que eu vou dar uma olhada um pouco na tabela. Porque o mais importante é você saber como os sais minerais são importantes mesmo para o funcionamento da vida. E os principais, você saber os principais, tá? Vai ser difícil decorar. Segue a dica lá da tabela que eu dei na outra aula também, que vai ajudar vocês um pouco, tá bom? Sais minerais são elementos reguladores do nosso corpo, né? E plásticos também, contribuem para o bom funcionamento do organismo. Eu já citei para vocês que temos coenzimas e cofatores que vamos estudar lá em enzimas. Esses cofatores e coenzimas, né? Eles atuam em reações químicas junto com as enzimas para acelerá-las. Então, no caso, como a gente tá falando de sais minerais, muitos deles são cofatores das enzimas. Vamos ver isso bem direitinho ainda. Vamos ver os principais sais minerais, tá? Quais são as suas funções. O que essa falta provoca em algumas fontes, tá? Então, nós temos o cálcio, tá? O cálcio atua na formação dos tecidos, ossos e dentes. Mas na coagulação do sangue também e na contração muscular. Nosso cálcio é muito importante. A sua falta pode causar osteoporose, raquitismo e enfraquecimento dos dentes. Tá? Raquitismo é uma doença que dá malformações e a criança não cresce, é muito raquítica. Já ouviram falar em criança raquítica, por exemplo, uma criança muito pequena, muito frágil. Tá? Queijo, leite, nozes, uvas. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar todos os sais, tá? E o que eles fazem, as doenças, e depois eu faço um listão geral para vocês de onde você encontra, tá? Vocês sabem, né? Isso é senso comum, isso é conhecimento que vocês aprenderam na sua casa, que no leite você encontra cálcio, tá? Os derivados de leite, queijo, tá? Você também encontra em alguns cereais, como lentilha, feijão, amendoim, castanha, tá? Mas o cálcio, uma boa fonte de cálcio é o leite e seus derivados. A gente tem o fósforo, tá? Que atua na formação de ossos e dentes. Quando vocês estudarem respiração celular, vocês vão entender como o fósforo é importante, tá? Para a manutenção da vida celular. Então, ele faz parte do ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energética, tá? A gente faz tudo para produzi-la, porque ela é a molécula que a gente usa para trocar as coisas, né? Para conseguir fazer as coisas, é a nossa energia. Então, ele forma o ATP, tá? E também participa da formação dos ácidos nucleicos, que é o nosso DNA e RNA, que a gente vai estudar ainda, que é muito importante, tá? Então, se você tem pouco fósforo, você tem uma probabilidade grande de ter fraturas, tá? E raquitismo também. Carnes, aves, peixes, ovos, leguminosas, tá? Queijos, cereais integrais são importantes para você conseguir adquirir o fósforo. Ferro.
né? Então o ferro ele é indispensável na formação da hemoglobina, tá? Que atua como célula de transporte para o gás oxigênio e gás carbônico. Então é a hemoglobina que transporta esses gases no nosso sangue, que faz nossa troca, né? Que a gente consegue respirar e consegue oxigenar nossos tecidos. Então, o ferro, com certeza, tem que estar numa lista, assim, de prioridades, né? Então, todo mundo já ouviu falar da anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro, tá? Fígado, rim, coração, você vê que essas coisas mais escuras, tá? São geralmente órgãos que guardam muito ferro. Gema de ovo, legumes, verduras, né, nozes, frutas secas, azeitona. Temos o iodo, tá? O iodo, ele participa da formação de 2 hormônios na tireoide, que é o T3 e T4. A falta do iodo causa bócio endêmico e desordens metabólicas, né? Que o T3 e T4, eles comandam o nosso metabolismo. A gente vai estudar em hormônio, tudo isso. Eu não sei se vocês já viram bócio, é aquela papada, tá? Hoje em dia é muito menos comum, porque a gente tem o iodo, por exemplo, no sal, tá? O sal de cozinha que a gente compra no supermercado é um sal iodado, né? Já para diminuir essa endemia, né? Essa pandemia de bócio que já ocorreu em algum momento. A gente encontra geralmente em vegetais de folhas escuras, agrião, alcachofa, tá? Alface, alho, cebola, ervilha. São os vegetais, geralmente, tá? Vegetais. A gente tem o cloro, tá? O cloro, ele constitui o nosso suco gástrico, né? No HCl, que é o ácido. Então, ele é importante para a digestão. Você também tem deficiência digestiva dessas proteínas, né? Que precisam do meio ácido para ser digeridas. Quando você tem a falta do cloro, tá? E a gente também tem o cloro no sal de cozinha. O sal de cozinha, o NaCl, cloreto de sódio. Então, ingerindo sal, a gente já tem ali o cloro, o sódio e o iodo, né? Então, já ajuda muito. A maioria das comidas a gente bota sal, então já ajuda. Então, a gente tem o potássio agora, que junto com o sódio atua no sistema nervoso, né? E no sistema muscular, contribui para aquela condução do impulso nervoso, né? Você vai ter uma diminuição da atividade muscular, inclusive do coração, se faltar, né, o potássio, tá? Então, azeitona verde, figo, lentilha, espinafre, vinagre, maçã, arroz integral. Vocês estão vendo que vegetais, verduras, folhas, né, integrais, assim, grãos, carne, leite e ovo, tudo tem a maioria tanto das vitaminas quanto dos sais minerais. Então, por isso é importante uma alimentação diversificada com todas essas coisas. A gente tem também o magnésio, tá? Que forma a clorofila, então não é tão importante para nós, até porque tem algumas reações lá na glicólise e em outras no nosso corpo também que precisam, mas é muito mais importante para os vegetais, para fazer, por exemplo, a fotossíntese, porque precisa do magnésio para formar a clorofila, para fazer a fotossíntese, que é o que vai fazer o alimento deles, né? Lembra que são seres autótrofos que produzem o próprio alimento. Você vai encontrar esse magnésio em frutas cítricas, leguminosas, gema de ovo, hortaliças, cebola, tomate e mel. Temos o flúor, que forma o esmalte dentário. Na falta a gente tem as cáries, né? No caso, o flúor a gente vai encontrar muito na água também. Na água que a gente bebe hoje já tem flúor para evitar as cáries dentárias, tá? Mas também encontra em agrião, alho, aveia, brócolis, todas aquelas coisas que a gente falou, as hortaliças, tá? Tem por último o sódio, tá? Que a gente já falou junto do potássio dele, né? Que ele atua associado ao potássio naquele sistema muscular e na condução do impulso nervoso. Na falta do sódio tem muita cãibra, por isso que a gente encontra também banana. E quando você de noite tá com aquela cãibra, sua avó vai lá e fala: tem que comer banana pra não ter cãibra, né? Porque a banana tem muito sódio e potássio, na verdade. Tem mais potássio a banana. Mas eu quero que vocês entendam que o sódio e o potássio, eles são importantes em conjunto, tá? Pra condução desse impulso nervoso, para funcionamento das bombas musculares. Então, você vai ter cãibra, retardamento da cicatrização também, porque o sódio também atua nisso. E hipotensão, então baixa a pressão.
Muito sal, muito sódio aumenta a pressão arterial, né? Vocês devem saber que a vozinha de vocês, o vozinho de vocês, quando estão com pressão alta, tem que parar de comer sal, né? NaCl. Então, o sódio tá lá, que é o Na. Então, no sal de cozinha a gente tem o sódio também, que a sua falta, né, causa essa hipotensão. Então é isso, hoje eu queria falar um pouco sobre água e sais minerais. Espero que vocês vejam a tabela direitinho, devagarzinho, tá? Não vão decorar os alimentos. Se forem perguntar, vai ser a deficiência, vai ser o que eles fazem. Isso vocês vão saber direitinho, tá? Um beijo no coração de vocês. Tchau!